Então agora, dando sequência, eu vou falar também sobre uma ferramenta que eu acho que muitos conhecem, mas que é sempre bom a gente lembrar, que é o nosso bom e velho dicionário de sinônimos. Então, no nosso dicionário de sinônimos, quando a gente não sabe, de repente, escrever uma palavra e é melhor trocar essa palavra, e a gente não tem nenhuma ideia, eu venho para o meu dicionário de sinônimos. Já escrevi muitas vezes aquela palavra, venho para o meu dicionário de sinônimos. Então, por exemplo, né, para a palavra responder, a gente vai ter aí pelo menos 141 sinônimos. Todas servem para a mesma utilização? Não. Mas a gente tem aí funções que a gente pode analisar e ver quais servem para o nosso texto. Quanta propaganda, né, gente? Então, dando sequência aqui à nossa masterclass, a gente vai falar sobre as 12 diretrizes da linguagem simples. A linguagem simples, ela tem origem numa teoria do plain English, então que é um inglês, né? A língua inglesa mais acessível através de algumas diretrizes específicas e que a gente trouxe isso para o português. Tem um curso muito bom, que é a Introdução aos Primeiros Passos da Linguagem Simples, que é ministrado pela Heloísa Fischer, que ele está totalmente gratuito, disponível, com certificado na EVG, que é a Escola Virtual do Governo. Então, você pode acessar, conhecer, ela explica tudo muito bem. E eu vou deixar também alguns materiais para vocês acessarem e conhecerem mais sobre a linguagem simples, porque é muito importante, ela é revolucionária, no sentido de tornar o seu texto mais acessível em muitos sentidos, e também de trazer para as pessoas a oportunidade de compreender o seu texto de modo mais rápido, de não precisar de tantas leituras para entender o seu texto. Então, a gente vai passar aqui pelas 12 diretrizes e depois a gente vai entendendo um pouquinho melhor cada uma delas. Então, vamos lá. Então, nas 12 diretrizes, a primeira a gente já viu ali no Language Tool e no legibilidade.com, que é escreva frases com extensão média de 15 a 20 palavras. Frases que ficam maiores, né, períodos que ficam muito maiores que isso, têm grandes chances de ficarem embaralhados, confusos, perder o sentido, ou de repente vai te atrapalhar muito também a fazer a concordância da frase. Então, eu tenho sujeito lá no começo, o verbo lá no final, eu já nem sei mais se é singular, se é plural. Então, muito importante tomar esse cuidado. Todas as minhas orações, todos os meus períodos precisam seguir essa regra? Não. Mas é bom que, para a maioria deles, você consiga aplicar essa proporção. A segunda, use palavras que o leitor provavelmente entenderá. Então, a gente acabou de falar isso. Isso é muito importante. Então, é evitar jargões que são específicos de profissões, então, por exemplo, da área jurídica, da área administrativa, da área educacional. Se é um texto que vai para fora desse âmbito, como que eu posso tornar essa leitura mais fluida, sem esses jargões, sem essas expressões muito técnicas, para que mais pessoas possam compreender o meu texto? A nossa terceira diretriz, use apenas o número necessário de palavras. Então, não ficar enchendo linguiça, não ficar colocando palavras a mais, coisas que eu posso reduzir. E a gramática pode me ajudar muito com isso. Por exemplo, quando eu olho para orações subordinadas reduzidas. É um assunto muito interessante para te ajudar a usar menos palavras quando vai escrever o seu texto. Então, vale a pena retomar esse conteúdo. A quarta, dê preferência à voz ativa, a menos que tenha uma boa razão para usar a voz passiva. Isso é muito interessante. Então, eu fiz o trabalho é muito melhor do que o trabalho foi feito por mim. A voz ativa, eu fiz o trabalho, vai dar o destaque para quem fez aquela ação, né? Eu fiz aquela ação. E a voz passiva vai dar o destaque para a ação que foi feita. Muitas vezes o sujeito vai ficar até bem escondido, né? Então, foi feito o trabalho, às vezes eu nem preciso colocar o por mim. Então, dê preferência à voz ativa, a menos que você tenha uma ótima
justificativa, um ótimo motivo para usar a voz passiva. A nossa quinta diretriz, use verbos claros e vívidos para expressar ações. Então, por exemplo, ele fez a pesquisa. Ele pesquisou. Ele fez o mapeamento. Ele mapeou. Então, usar verbos que são os mais adequados para expressar aquela ação realmente, para que eu não tenha que falar, ele fez a pesquisa, ele fez o mapeamento. Então, é importante a gente ter esse tipo de palavra, né? Quanto mais palavras concretas, verbos mais concretos eu tenho, melhor o meu texto fica mais fácil de compreender e muito mais fluido também. O número 6 é interessante dividir o texto em tópicos, quando for possível, quando for conveniente. Se eu tenho um texto que vai explicar vários assuntos, é muito importante que eu divida em tópicos. Se eu tenho uma dissertação, por exemplo, de 30 linhas, eu já não tenho essa possibilidade. Então, é quando necessário e quando possível. A nossa sétima diretriz: apresente seu assunto de modo claro e categórico, sempre que possível. Então, sempre que você conseguir colocar esse assunto do modo mais direto possível, sem rodeios, sem tantas explicações, melhor vai ser para o seu leitor compreender. A nossa oitava diretriz: reduza ao mínimo as referências cruzadas. Referências cruzadas, hiperlinks, né? Os hipertextos, a questão da intertextualidade, de informações prévias. Quanto menos o meu leitor precisar ter de informações prévias, visitar hiperlinks, de fazer junções ali para compreender aquele texto, melhor. Claro que aqui a gente está falando de um texto mais objetivo. Quando a gente está falando de literatura, de propaganda, é muito mais interessante que eu tenha essas referências cruzadas. Mas aqui, do texto não literário, essas referências cruzadas, a gente tem que tomar bastante cuidado. A nossa nona diretriz: evite linguagens com marcadores de gênero. Então, quando a gente fala, então, o líder ou a líder, eu posso trocar por a liderança. Então, o líder decidiu, a liderança decidiu. No a liderança, a gente não tem marcador de gênero. Um livro muito interessante para você entender isso é o Manual Ampliado da Linguagem Inclusiva, do André Fischer. Então, ele é um livro muito interessante para você ter muito mais exemplos e compreender isso. Então, evitar essas linguagens com marcadores de gênero não é usar o X ou o arroba ou o E no lugar da letra A ou da letra O, mas de você fazer pequenas substituições que vão trazer para o seu texto maior inclusão, vão atender melhor a diversidade. A nossa décima diretriz: seja preciso na pontuação. Utilize a pontuação do jeito mais intencional possível. Quanto mais você puder trazer para o seu texto intenção, com ponto final, com vírgula, melhor ele vai ficar. Ritmo também é muito importante. Por isso que períodos muito grandes não têm ritmo no texto. A 11ª: organize o seu material para ajudar o leitor a captar rapidamente as informações e se orientar com facilidade pelo texto. Então, quanto mais o meu design, a minha diagramação do texto ajudar essa pessoa a ler, melhor. Então, se de repente estou trabalhando com números, não é melhor trazer um gráfico? Se eu estou trabalhando com muitos números, trazer uma tabela, do que escrever esses números num parágrafo? Então, é interessante a gente pensar nessa apresentação visual. Organizar essas informações, assim como fala a 12ª diretriz. Dê às palavras uma apresentação visual clara e acessível. Então, se é melhor que eu utilize um gráfico ou que eu lance mão de iconografia, ao invés de escrever um textão, coloque ali algumas imagens, alguns ícones, isso é importante. E mais aí, uma diretriz extra, digamos assim: preferir a ordem direta, sujeito, verbo e o resto do predicado, do que a ordem indireta, tá?
Então, esse conteúdo ele é bastante importante, ele é muito importante, para que você já coloque em prática assim que você desligar essa aula. E se você quiser se aprofundar, mais uma vez eu faço convite para você assistir ao curso da Heloísa Fischer pela EVG, Escola Virtual do Governo, totalmente gratuito.